Senhor, nós reconhecemos a Tua santidade, reconhecemos a Tua unção presente neste lugar. Nós queremos Te entregar, Pai, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Queremos Te dar o nosso melhor, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós reconhecemos a Tua santidade, Pai, só Tu és santo. Não existe outro além de Ti, não existiu e nem vai existir outro além de Ti. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de ter um Pai tão bom como o Senhor. Um Pai que cuida, um Pai que é fiel, um Pai que tem feito tudo o que nós precisamos para ter uma boa vida. Nós reconhecemos, Pai, a Tua paternidade, o Teu senhorio sobre nossas vidas. Dizemos, levantamos a nossa mão, a nossa voz para dizer que Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Pai, hoje nós iremos provar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Faz e opera através de nossas vidas. Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade de agir neste lugar. Teus dons se manifestando, salvação acontecendo, libertação acontecendo nessa manhã, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Recebe, Pai, toda adoração, todo louvor, toda gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e Te agradecemos. Quem crê comigo diz amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Pode se assentar. Não sei vocês, amados, mas não tem nada melhor do que numa manhã a gente provar de um ambiente como esse, um ambiente de unção, um ambiente onde a gente se sente tão bem. E que eu estava aqui meditando, e nesse ambiente tão maravilhoso que a gente estava agora, de louvor, de adoração, de comunhão com o Senhor, que isso não seja somente aqui na igreja aos domingos, mas que isso seja rotineiro em nossas vidas. Todos os dias pela manhã nós podemos, entrar nesse ambiente, provar dessa unção, provar desse momento, que isso seja algo real em nossas vidas. Porque eu não sei você, mas eu estou aqui aliviado, leve, e realmente senti o cuidado de Deus, a fidelidade, o amor de Deus de forma sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, Deus é bom, que privilégio nós temos. Aleluia. Continuando o culto, gostaria de saber quem fez aniversário durante essa semana ou está fazendo hoje. Temos a mãozinha levantada. Mais alguém fez aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento? Então vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Duas irmãs valorosas. Glória a Deus. Estenda suas mãos, vamos orar por elas. Pai, em nome de Jesus, nós Te rendemos graça pela vida dessas irmãs. Declaramos, Pai, elas avançando, crescendo, prosperando cada vez mais no Senhor. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, uma nova estação frutífera, muitos anos de paz, alegria, felicidade e prosperidade sobre a vida delas. Cremos, Pai, que até aqui elas foram alcançadas num nível da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu amor, mas nós declaramos elas provando um nível ainda maior, essa nova temporada, essa nova estação, em nome de Jesus. Declaramos que tudo aquilo que está alinhado com a Tua palavra no coração delas venha se manifestar para que a alegria delas seja completa. E tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado, desenhado de propósito para a vida delas, venha acontecer de forma acelerada em nome de Jesus. Nós declaramos elas abençoadas em nome de Jesus. É assim que nós oramos, cremos e declaramos. Amém e amém. Uma salva de palmas. Presente da nossa igreja. Parabéns, minhas irmãs. Deus é bom em todo o tempo. Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News, fique ligado na nossa programação. (9 de novembro, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada.
Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nesta sexta teremos a Confrarema e a edição desse ano terá como tema Black White, um evento preparado para os nossos alunos, diretoria, monitoria e convidados. Então, se você deseja ter uma experiência Rema, vem celebrar conosco nesse dia. Procure nossa secretaria e adquira já o seu passaporte. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito. E você não pode perder. Então, chama a galera e vem. É neste sábado, às 19 horas. Todos os anos, o Centro de Treinamento Bíblico Rema prepara homens e mulheres para a propagação eficiente do Evangelho. Agora chegou a vez de celebrarmos a conclusão desse treinamento em uma grande festa. No dia 29 de novembro, realizaremos a formatura do Rema e contaremos com a presença do reverendo Tiago Freitas como paranifo da turma. A formatura acontecerá no Centro de Eventos Sucesso. Será aberta ao público e você é nosso convidado especial para participar desse grande dia. Para você que ainda não é aluno e graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas. E agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Viver na plenitude tudo aquilo que Deus planejou para mim nunca dependeu de apenas conhecer ou ouvir falar da sua vontade, mas sim da aplicação dessa palavra em todo o meu dia. E no Centro de Treinamento Bíblico Rema foi onde eu aprendi o poder da letra à vida. Com mais de 50 anos de história, o maior centro de treinamento bíblico do mundo capacita homens e mulheres, fazendo que toda aula seja um tempo de preparação. São 2 anos de curso, com 24 matérias, material didático exclusivo e professores altamente capacitados para um ensino claro e acessível à compreensão de todos. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está presente em mais de 50 nações, com 125 mil graduados. Somente no Brasil, 50 mil pessoas já passaram pela sala de aula da instituição. Faça como eu, estude no Rema e viva na plenitude tudo que Deus planejou para você. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Rema, a palavra viva, viva a palavra! Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Tony Cook. É o livro Magnífico Jesus. Você anseia ter um encontro íntimo com Jesus e abraçar a plenitude de vida que Ele prometeu? Deseja conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como seu Senhor sempre presente, aquele que vive para sempre? Em um mundo onde as descrições culturais de Cristo costumam ofuscar a verdade bíblica, é hora de redescobrir o Jesus das Escrituras, a pedra angular da nossa fé. Neste livro, há um tesouro de percepções bíblicas que farão você descobrir a missão e o ministério de Jesus como nunca antes. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Às 19 horas teremos culto VIPs, então jovens, você está
convocado para se fazer aqui presente. Vai ser um culto maravilhoso. Com certeza Deus vai falar muito com você. Então você precisa estar aqui e trazer um convidado com você. Amém? Então sábado agora, 19 horas, culto VIPs. Uma outra coisa que eu queria reforçar é sobre o Rema. Você viu que as matrículas do Rema já estão abertas, então você que não fez o Rema, essa é a sua oportunidade. Aproveita logo que estamos com descontos especiais, então você pode já fazer a sua matrícula, garantir a sua vaga para o próximo ano e ter o melhor ano da sua vida em nome de Jesus, tá? Então, se você ainda não fez o Rema, passe ali na nossa secretaria, colete mais informações, com certeza você será grandemente abençoado, preparado para cumprir todos os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida, amém? E lembrando que dia 29 de novembro nós temos a formatura do Rema, então você também não pode ficar de fora, vai ser um momento lindo, um momento de honrarmos também os alunos que fizeram esse ano, né? Então vai ser uma festa maravilhosa, você precisa estar lá para você ver a grandeza, o poder que essa palavra tem na vida de muitas pessoas, então você precisa estar lá. Dia 29 de novembro nós teremos a formatura do Rema, amém? Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina pela primeira vez, eu queria que você levantasse a sua mão para eu poder conhecer. Amém. Todo mundo de casa. Glória a Deus. Então vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Enquanto você abre, hoje também é um dia que nós sempre separamos para trazer 1 quilo de alimento ou vários quilos de alimento para o nosso projeto Bem na Hora. Para você que não sabe, o projeto Bem na Hora, ele visa, né, a arrecadação de alimentos para atender, né, para ser um socorro bem na hora às pessoas que estão necessitando. Pessoas da nossa igreja, instituições carentes, pessoas da comunidade. Então, a gente tem alcançado muitas pessoas, levado o alívio do Senhor através, né, desses alimentos. E, com certeza, nós temos feito o ID do Senhor, né, levando uma graça, levando alimentos, orando pelas pessoas. Então, esse é um projeto que a gente já tem desenvolvido há um bom tempo. Temos alcançado muitas pessoas, muitas entidades carentes, instituições. Então, a gente precisa, né, cada vez mais aumentar essa influência para que a gente possa levar e ser um socorro bem presente para essas pessoas, amém? Então, se você trouxe o alimento, você pode deixar aqui na cestinha. Se você não trouxe, durante os outros cultos você pode trazer, não tem problema nenhum. O importante é você participar desse projeto e ser um cooperador que Deus nesse tempo, amém? Então, você abriu lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. A Bíblia nos diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amados, aqui é o momento que nós temos de honrar ao Senhor. A gente não está trazendo dinheiro, nós estamos trazendo honra ao Senhor. Quando a gente devolve o nosso dízimo, quando a gente oferta, nós estamos trazendo honra, gratidão, reconhecimento. Nós estamos passando uma mensagem que o Senhor é o nosso supridor, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso Senhor, que Ele é mais importante que qualquer coisa em nossas vidas, mais importante que o nosso dinheiro. E reconhecendo que foi através dEle que nós conseguimos os recursos que nós temos em nossas mãos. Então, esse é o momento de nós honrarmos ao Senhor, sermos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, ou seja, tudo que é bom, tudo que chegou de bom em nossas mãos vem do Senhor. A Bíblia diz também que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, nós somos abençoados porque Jesus fez isso, porque Deus proveu isso para nós. Então, esse é o momento de nós reconhecermos o Senhor, devolver, né, os dízimos e ofertar ao Senhor com uma forma de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, com certeza a multiplicação, o transbordar acontece em nossas vidas, porque nós estamos cumprindo um princípio e estamos honrando ao Senhor. E quando nós fazemos isso, é impossível que essas bênçãos não se manifestem em nossas vidas e que a gente não prove daquilo que Deus já tem preparado para nós, amém? Então essa é a oportunidade que nós temos de honrar ao Senhor. Se você vai fazer isso através dos envelopes,
em espécie, nós temos envelopes aí à sua cadeira. Se você vai fazer através do Pix, nós temos aqui o nosso CNPJ, que é a nossa chave Pix, e lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartões, para que você também possa participar através disso. Você que nos acompanha de casa, você tem um QR Code, a chave Pix aparecendo aí no seu aparelho telefônico, então você pode também participar e honrar ao Senhor através desse método em nome de Jesus. Amém? Vocês estão alegres para participar desse momento? Amém. Esse é o momento de alegria. A Bíblia diz que nós não temos que fazer isso com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama com alegria. Então aqui a gente não precisa ficar constrangido para trazer, para mostrar que está trazendo dízimo ou que está dando uma oferta, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele sonda o coração. Então, se você está com tristeza, se você está dando por barganha, então você não precisa dar, porque não vai valer. Mas você precisa entender que você está vindo aqui honrar ao Senhor. E quando você tem esse entendimento, a alegria, ela brota do seu coração, porque você sabe que você está fazendo algo para o Senhor, que Ele está recebendo e que você está contribuindo para também que o reino venha avançar e crescer nesta cidade. Então não venha com tristeza, não venha com necessidade, mas venha com alegria, com ânimo, porque com certeza isso irá fazer efeito e você vai ver o transformar, o transbordar, a multiplicação na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, se você separou seu envelope, levante, vamos orar. Se você fez através dos outros métodos, levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa oportunidade que temos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito chegar grandes coisas em nossas vidas, o Senhor tem feito a multiplicação, transbordar, acontecer. E nós cremos, Pai, que esses dízimos, que essas ofertas irão multiplicar conforme a Tua palavra diz, em 30, 60, 90, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque aqui nós estamos passando uma mensagem, que o Senhor é nosso supridor, que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a gratidão. Recebe, Pai, em nome de Jesus, a nossa gratidão e o nosso amor ao Senhor, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém e amém. Venha com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Diga isso. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Dia e noite suba-te. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, tu és digno de tudo. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso? Tu és digno. Tu
Tu és digno, Pai. Nós te adoramos. Pois tudo vem de ti. Sim, Senhor. E tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te damos graças, Pai, nessa manhã, pela Tua presença que está se movendo no nosso meio. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que vai ser ministrada. Obrigada, Senhor, porque Você tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Por isso estamos alegres, Pai, porque a Tua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é digna de toda aceitação, Senhor. Como é precioso te adorar, como é precioso celebrar a sua bondade, como é maravilhoso, Pai, servir a um Deus que é também o nosso Pai, servir a um Deus que é também o nosso melhor amigo. Oh, Senhor, como é precioso para nós te adorar, estarmos diante de Ti, Senhor, sem culpa, sem complexo de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Nós cremos, Pai, na Sua palavra. Nós cremos que Você está nesse momento agora mesmo, Pai, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada porque mesmo que tudo ao nosso redor diga que nada vai bem, que tudo ao nosso redor queira nos mostrar um cenário desfavorável, nós não ficamos com aquilo que vemos, nós não ficamos com aquilo que se apresenta diante de nós. Não, Senhor, nós ficamos com a Sua palavra. Ainda que tudo ao nosso redor diga que precisamos nos preocupar, ainda que tudo mostre que nada vai bem, nós não ficamos, Senhor, com o que vemos, nós não ficamos com o que ouvimos lá de fora, mas com o que temos por dentro. Ainda que os ventos soprem, que as tempestades batam, Pai, a nossa casa está firmada na rocha da Sua palavra. A nossa vida está firmada, fundamentada em Ti. Oh, obrigada, Pai, como nós cantamos agora há pouco. Nós estamos construindo a nossa vida em Você, Senhor. Nós estamos construindo a nossa vida e fundamentando na Sua palavra, Pai. Não nas opiniões, não nas filosofias, não no que o mundo tem dito, que hoje é de um jeito e amanhã é de outro jeito. Não, Senhor. Não estamos fundamentando a nossa vida em uma ideologia passageira, mas em uma palavra verdadeira. Nós estamos fundamentando a nossa vida no que é eterno. Nós estamos atentando, Pai, para o que é eterno, para o que nunca vai mudar, para o que nunca vai nos deixar. Oh, Pai, a Sua palavra é tão boa, a Sua palavra é tão verdadeira, ela é completamente digna da nossa aceitação. Sabe, queridos, a palavra não é um livro velho que você leu, que foi escrito há não sei quantos anos, não. A palavra de Deus, ela é mais atual do que qualquer notícia que possa sair amanhã. A palavra de Deus, ela é tão verdadeira na nossa vida, o seu futuro está tão garantido em Deus, que Ele já pode ser visto pelo Senhor até mesmo como um passado, porque Ele já é certo que vai acontecer. Nós não podemos, queridos, deixar que a nossa vida, deixar que os nossos sentimentos, nós não podemos deixar que as nossas decisões, elas sejam pautadas no que vai bem ou não lá fora. Você não pode escolher o seu humor, decidir como você vai ser, com base em quanto vai entrar na sua conta, ou com base num relatório que você vai receber. Não, queridos. A palavra de Deus, ela é a verdade sobre toda e qualquer circunstância. É nela que nós precisamos fundamentar a nossa vida. É nela que nós devemos construir os nossos alicerces, a nossa base. Quantas vezes, queridos, nós temos escutado sobre isso e deixado que isso fique apenas como uma informação. Mas o que vai fazer a nossa diferença não é uma informação apenas ouvida, mas é uma revelação vivida na nossa prática. É quando a gente está lá fora, aqui na igreja é muito fácil. Dentro dessas 4 paredes é muito fácil.
É lá fora quando a adversidade chega. É lá fora quando o casamento estremece. É lá fora quando as contas chegam e aquilo que você calculou não entrou. É lá fora quando tudo parecia ir bem e você recebe um diagnóstico. É lá fora, querido, que essa palavra, ela precisa funcionar na nossa vida. Sabe, Deus não mudou. Ele não mudou. E deixa eu te dizer uma novidade. Ele também não vai mudar. Ele não vai mudar porque você mudou. Ah, mas é porque eu passei 2 semanas sem vir para a igreja. Deus não mudou porque você passou 2 semanas sem vir para a igreja. Deus não mudou porque você esfriou. Deus não vai mudar porque você vai orar mais ou jejuar mais. Deus não muda, querido. Ele permanece. A palavra dele permanece. Mas muitas vezes eu e você temos mudado porque as circunstâncias têm mudado na nossa vida. E essa é uma manhã para você não se atentar para o que os seus olhos conseguem ver, mas para você permanecer firme. Eu queria que a gente cantasse o refrão de Eu Vou Construir mais uma vez, mas eu não queria que você cantasse como só mais um momento de louvor. Eu queria que você pensasse sobre isso, que você pudesse imaginar as circunstâncias que têm tentado se apresentar diante de você, e você vai cantar para elas que você está construindo a sua vida em Jesus. Você está fundamentando, Ele é o seu fundamento, Ele é a sua rocha. Eu gostaria que você e eu cantássemos essa música de uma forma diferente, com essa consciência de que a nossa vida está firmada e fundamentada nele. Amém? Você pode cantar. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Obrigada, Pai. Nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Você pode declarar com fé comigo: eu não vou ser abalado. Eu não vou ser abalado. Circunstância, você não vai me abalar. Ei, querido, o diabo pode até se apresentar diante de você como se ele, com uma pressão a ponto de você achar que tudo na sua vida vai ser abalado. Ele pode gritar bem alto e dizer: acabou, mas deixa eu te dizer, nós servimos a um Pai, a um Deus de obras completas. Não acabou, não vai ser abalado, não vai ser destruído, porque a nossa vida está fundamentada nele. Não acabou, querida. Alguém precisa ouvir isso. Você tem um Deus, você serve a um Deus. Mas você não só serve a um Deus, você é filho desse Deus. Que não constrói nada pela metade. Que não fundamenta nada por partes. Que faz tudo completo. Que faz tudo completo, querido. O que Deus começou na sua vida que você tem olhado hoje e tem pensado: ixi, começou muito bem, mas parece que paralisou. Parece que não sai mais do lugar. Parece que só veio até aqui. Você é filho de um Deus que só faz obra completa, querido. Ele não é um construtor que abandona a sua obra no meio do caminho. Sabe que o céu não está passando por crise e tendo falta de recursos para abandonar obras no meio do caminho. Não, queridos, Deus não abandona obras. Deus não abandonou você. Se Deus começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para
cumpri-la até o fim. A Bíblia fala que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Então, se começou muito bem, parou, se posiciona, querido, porque o fim é muito melhor do que o que começou. E você não precisa ver como vai ser o fim. Isso é fé, querido. Hebreus 11:1 é fé. Você pode sentar. Eu quero que o louvor continue. Isso é fé, querido. É você não esperar ver. É você crer a despeito do que se apresenta. Amém? Eu vou liberar vocês, eu não vou deixar vocês de castigo. Eu queria que ficasse só alguém no instrumental para mim, por favor. Ou no violão. Violão. Obrigada, pessoal. Sabe, queridos, nós servimos a um Deus que é o nosso Pai. E Ele realiza obras completas. E às vezes nós achamos que, mas eu não estou conseguindo ver, eu só vi até aqui, eu não sei como é que vai ser o fim. Você não precisa ver para crer que o fim é glorioso e é perfeito. Amém? Quantas vezes nós começamos, quantas vezes Deus nos dá uma direção e a gente inicia e aquilo ali começa muito bom, começa muito bem e no meio do caminho nós perdemos a direção. No meio do caminho a gente já não consegue mais ver como vai ser e agora o que eu tenho que fazer. Sabe que quando isso normalmente acontece, não é porque Deus parou, não é porque Deus deixou de falar, não é porque Deus deixou de direcionar. Muitas vezes eu e você paramos de dar atenção às direções. Nós perdemos o foco em alguma parte daquele caminho, daquela jornada. E nós dizemos que o Senhor parou, que o Senhor está em silêncio. E aquilo que começou muito bem parou, mas deixa eu te dizer, Deus não me chamou e não te chamou para começar e parar. Ele não tem prazer naqueles que retrocedem, queridos. Ele nos chamou para avançar, Ele nos chamou para correr até o fim. E se você chegou aqui hoje cansado, se você parou algo que começou, algo que Deus começou a fazer na sua vida, e você agora não vê mais uma forma de chegar até o fim, eu quero dizer para você que da parte de Deus, você tem tudo que precisa para ir até o fim. Da parte do Senhor, você tem tudo que precisa. Da parte do Senhor, você já tem uma certeza de que Ele faz tudo completo. E agora é a minha vez e a sua vez de se posicionar. Hoje nessa manhã, nós vamos falar sobre estar firmes na fé. E eu já comecei a ministrar, mas eu quero dizer algo para você, queridos. Talvez eu mude aqui a ordem do que eu planejei falar, mas eu preciso destacar isso. Nós precisamos atentar para uma vida que vai além do que os nossos olhos conseguem ver, do que a nossa cabeça consegue raciocinar, do que as nossas canetas conseguem calcular. Você está aqui. É muito fácil viver pelo que a gente vê. Isso o mundo já vive. É muito fácil uma vida em que eu só me movo de acordo com... não, eu posso fazer isso porque eu já calculei que isso aqui vai dar certo. Não, eu posso... eu consigo crer para aquilo. Isso é razão, isso é natural. Fé não tem nada a ver com razão. Fé não tem nada a ver com o que cabe no meu bolso, com o que cabe na minha cabeça, com o que eu consigo calcular. Porque chegou um diagnóstico. Tudo bem, é só uma doença que tem cura. Eu vou seguir aqui a medicina e vai dar tudo certo. Você não precisa de fé para algo que você confia naturalmente que vai dar certo. Você precisa de fé quando tudo parece que não vai dar certo, mas você permanece firme. Quando eu descobri que estava grávida, logo eu fiquei, claro, muito feliz. Esse era o maior sonho da minha vida. Era algo que eu já vinha crendo, desejando. E antes de liberar para engravidar, o diabo sempre quis trazer na minha cabeça um medo de não poder gerar. Eu sonhava tanto em ser mãe que eu tremia diante da possibilidade de chegar o dia de eu querer ser mãe e não poder. E eu tinha medo disso, querido.
Eu tinha medo de chegar a hora de eu e meu marido entendermos que era o momento da gente engravidar e eu querer engravidar e eu não poder engravidar. Mas eu comecei a entender pela palavra e também conversando com algumas pessoas que eu não poderia abraçar esse medo. Eu não poderia deixar que esse medo, que essa sugestão do diabo de gente, o diabo ele é tão sujo que mesmo eu evitando gravidez, quando eu não engravidava, ele queria dizer para mim, você não pode engravidar. E na minha cabeça ficava, como assim? Eu nem estou querendo engravidar, mas aquele medo, ele vinha sobre mim. A Bíblia fala que aquilo que o homem teme lhe sobrevém. Chegou um momento na minha vida que eu decidi, eu não vou temer isso. E eu comecei a declarar o que eu cria. Eu tirei esse fantasma da minha vida, apesar de eu nunca ter tido, não sei se você consegue entender. Eu nunca tinha tentado engravidar, mas eu tinha medo de não poder. E eu comecei a mudar o meu pensamento, eu não deixei mais o diabo acessar aqueles meus pensamentos e trazer aquelas sugestões. Não que ele pudesse acessar e ver o que eu estava pensando, mas quando o diabo lança sugestões na sua cabeça e você começa a agir como se aquelas sugestões fossem verdade, ele vê que você caiu naquele bote. E eu mudei completamente o meu pensamento, eu mudei a minha fé, eu posicionei o meu coração e eu falei, Senhor, quando a gente perceber no nosso coração que é o tempo para a gente engravidar, vai acontecer rápido. E eu mudei a minha declaração, eu declarava sobre isso, que ia ser rápido, que ia ser fácil, que tudo ia ser perfeito. Eu já fiz uma lista de declarações de como eu queria minha gravidez, de como eu queria meu filho. Tudo que eu precisava me cercar de fé naquela área, eu me cerquei. Isso já faz um tempo e glória a Deus, quando esse tempo chegou, foi exatamente como a gente declarava, foi rápido, foi fácil e tudo fluiu bem. Mas sabe, o diabo ele é muito astuto. E logo assim que eu descobri a gravidez tão rápido, tão no começo, que não chegou nem o período que normalmente as mulheres descobrem, eu já descobri antes. Eu estava suspeitando de estar, eu achava que eu estava com uma infecção urinária e eu fui falar com uma amiga minha que é médica para ela me passar uma medicação, né? E porque para comprar antibiótico precisava de receita. E aí eu pedi para ela, tá certo, eu vou te mandar. E aí quando foi numa quinta-feira, ela me mandou a receita. E eu fui comprar o remédio na sexta-feira. Quando eu estava no aplicativo comprando o remédio, porque a receita era online, o Senhor falou comigo. E Deus disse, não compre, porque você está grávida. E eu fiquei, eu não tinha sintoma, eu não tinha sinal. Eu não tinha nada que me dissesse que eu estava grávida. E aqui eu quero abrir um parêntese. Queridos, uma vida guiada pelo Espírito. Nós não somos pegos desprevenidos de nada. Porque talvez você possa dizer, mas o que isso mudou? Você só soube que estava grávida antes, você ia saber depois. Não. Eu poderia ter comprado uma medicação que poderia ter comprometido o meu bebê, que poderia ter comprometido a minha gestação. Porque não era uma medicação liberada para a gestante. E o Senhor, porque eu estava atenta ao Espírito, Ele me comunicou algo que me protegeu e protegeu meu filho. Amém? Deus tem comandos, queridos. Uma vida de fé, você pode olhar e dizer, mas não parece que isso aqui vai ser assim. Se eu fosse olhar para o meu corpo, parecia que eu estava com infecção urinária. Parecia que eu precisava tomar aquele remédio. Mas fé, querido, não tem nada a ver com o que parece naturalmente. Quando a gente se move por fé, a gente se move pela palavra e ponto final. Ainda que pareça que é uma grande loucura. E uma amiga minha tinha passado a semana inteira dizendo, mulher, vai logo ao médico, vai logo ao médico. Tu tem que tomar logo esse remédio. E aí quando ela soube que a minha outra amiga tinha passado a medicação, ela ficou no meu pé. Tu ainda não comprou. E aí chegou a hora que eu tinha que dizer pra ela, não vou comprar, mulher. Sabe, queridos, às vezes as pessoas, todo mundo ao seu redor vai dizer que você tem que fazer uma coisa. Mulher, tu tem que fazer isso, tu tem que entrar nesse emprego, tu tem que aceitar essa oferta, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Ei, tu tem que fazer o que a Bíblia diz que você tem que fazer. O que o Espírito Santo direciona de acordo com a palavra, porque toda direção do Senhor é de acordo com a palavra.
E aí, fechando um parêntese, voltando, então eu descobri muito cedo, depois que eu fiz o teste, que eu vi que eu realmente eu estava bem no comecinho. Eu acho que eu estava com 2 semanas, 3 no máximo, eu estava muito no começo. E uma semana depois, se eu não me engano, eu não lembro muito bem, mas eu tive um episódio de um leve sangramento. E aquilo ali me bateu um desespero tão grande, querido. Eu me lembro muito, assim, da minha reação. Na hora que eu vi aquilo, eu corri para o meu quarto, o Dani estava comigo e eu comecei a chorar e falar que eu não queria perder meu filho. E o medo, ele se apresenta na nossa vida muitas vezes o que vai vir para roubar a nossa fé é exatamente, tudo vai começar com um pensamento de medo, com uma circunstância. O diabo vai pintar um quadro em que vai parecer que tudo já está perdido. O diabo vai mostrar uma circunstância em que você vai olhar e vai dizer, pronto, agora acabou. O que eu declarei até aqui, o que eu sonhei até aqui, acabou agora. E na mesma hora que aquela circunstância veio, que eu me desesperei, a gente foi orar. A gente colocou aquilo diante do Senhor, a gente foi para a maternidade e estava tudo bem. E na verdade, aquele sangramento era só o embrião se fixando no meu útero, que normalmente quase todas as mulheres têm aquilo, mas elas nem sabem que estão grávidas, então elas nem se importam. Mas eu soube tão cedo que aquilo me assustou, que aquilo me trouxe desespero. E depois que esse episódio passou, algumas coisas o diabo também tentou fazer para nos trazer medo de que a gente não ia ter o nosso filho nos nossos braços, e a gente permaneceu firme, crendo. E eu me lembro que quando isso aconteceu, esse episódio do sangramento aconteceu, se eu não me engano, foi em uma quarta-feira. Foi. Na hora que isso aconteceu, querida, eu estava me maquiando para tirar minhas fotos com o Dani para anunciar que a gente estava esperando o filho. E para o mundo, a gente precisa esperar 3 meses, a gente precisa não sei o quê, para não correr o risco de você perder um filho. A gente já tinha tomado uma decisão, que a gente ia comunicar para o Life no domingo, e a gente ia comunicar publicamente no domingo também. A gente ia postar. Só a nossa família sabia até então. E na hora que aquilo aconteceu, eu me lembro que quando a gente saiu da ultrassom, eu olhei para o Dani e eu falei, e aí, a gente vai anunciar mesmo assim? A gente muda um pouco e ele... antes disso, eu falei para ele, eu gostaria que o médico tivesse falado assim, assado, porque o primeiro médico que nos atendeu foi maravilhoso, o segundo já foi assim mais ríspido, ele já falou, para você ver, queridos, o diabo, ele sempre vai usar circunstâncias e usar pessoas para querer, de alguma forma, ou roubar a sua fé, ou comprometer aquilo que você está crendo. E esse segundo médico, ele disse ele estava tudo bem, mas ele não queria que eu ficasse confiante que estava tudo bem. Eu não sei se você consegue entender. Ele queria que eu ficasse em alerta e ele queria me convencer que se eu tivesse um aborto era algo bom. Ele falou que não tinha tratamento para isso e que estava tudo bem, que se ocorresse um aborto é porque era uma seleção natural e aquilo era porque o bebê ia vir com alguma malformação e eu precisava ficar bem por aquilo. E eu não aceitei aquele relatório, eu não aceitei aquilo. Eu saí de lá e eu reclamei com o Dani. Eu falei, ele falou assim, assada. E o Dani falou algo que aquilo ali me serviu perfeitamente. Ele disse, amor, mas isso é você buscar a paz e a tranquilidade dos homens. Quantas vezes, queridos, nós estamos procurando pessoas, relatórios, coisas, para trazer paz, para trazer uma tranquilidade ao que a gente deseja, quando a nossa paz e tranquilidade precisa estar na palavra. E ele disse, a nossa paz e a nossa tranquilidade, que tudo vai bem com o nosso filho, não está nas palavras daquele homem. Não importa se é o médico mais experiente, se é o exame mais profundo, não importa, querido. A palavra é quem é a verdade. E na hora aquilo bateu assim em mim, eu falei, é verdade. Aí na mesma hora já veio a outra resposta, eu falei, então a gente não vai adiar, a gente vai comunicar. A gente vai anunciar, a gente vai seguir conforme a gente creu. E isso vai ser também um ato de fé da nossa parte. E a gente fez assim, queridos, a gente não esperou, a gente
seguiu aquilo que a gente já tinha orado e já tinha paz no nosso coração, e a gente fez dessa forma. E depois que isso passou, eu vou fechar esse exemplo para voltar, mas eu estou falando sobre a gente estar firme em fé. Eu me lembro de um dia que eu já tinha passado esse episódio. E eu estava orando em casa. E eu falei assim para o Senhor: Pai, eu nem falei num tom de reclamação. Sabe quando você fala uma coisa só assim, sai aquilo, não é um tom de reclamação, é mais uma conversa com o Senhor. E eu falei para Deus: Pai, eu gostaria tanto, eu só queria ver o tempo todo como é que tá meu bebê. Eu queria muito, eu acho que toda mãe que quando está esperando o filho, sonha com a hora da ultrassom. E se você pudesse fazer um ultrassom todo dia. E eu falei assim para o Senhor, né? Eu só queria, eu usei essa expressão, eu gostaria muito de ver o meu filho, ver o tempo todo que ele está bem, ter certeza de que ele está bem. E aí, na mesma hora que eu falei isso, o Senhor falou comigo, Hebreus 11:1. E o Senhor falou: minha filha, gerar é um ato de fé. Se você achava que você precisava de fé até agora, agora você precisa de fé mesmo. Porque a gravidez é exatamente esse momento que você precisa confiar em mim, não só na aí ele falou, não só na gravidez, mas na sua vida. Você precisa confiar e crer que está tudo bem mesmo sem ver. E aí eu fui ler Hebreus 11:1 mais uma vez, e isso é a definição de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tem outras versões que falam que a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. E ele falou: o que você espera? Eu ter meu filho nos meus braços. Pois então você precisa crer, mesmo sem conseguir ver, que a minha mão, que a minha vida está correndo dentro do seu bebê, que a minha mão está gerando, cuidando. E o Senhor começou a tratar comigo falando: Gabi, não só na sua gravidez, mas em tudo da sua vida, o que os seus olhos não conseguem ver, os meus olhos já viram. Muitas dessas coisas as minhas mãos já tocaram. E eu quero dizer para você nessa manhã, querido, pode ser que você não está grávida, pode ser que você não está gerando algo, mas eu tenho certeza que algo você está esperando. E eu quero dizer para você que fé não é uma esperança, não é só você esperar algo que vai acontecer, mas é você ter certeza. Eu não só espero que lá daqui a alguns meses eu tenha o meu filho nos meus braços. Eu preciso crer hoje, ter certeza hoje, que agora mesmo, enquanto eu não estou vendo, enquanto o meu bebê está se desenvolvendo, o Senhor está cuidando dele. Eu preciso crer agora que mesmo que eu não esteja vendo o que está entrando ou o que está saindo, o cliente, a conta, ainda que eu não veja, eu preciso crer que a minha vida financeira, ela é completamente provida pelo Senhor, que eu tenho mais do que eu preciso, ainda que eu não consiga ver como vai ser o meu amanhã. Gabi, como vai ser quando você ganhar neném, como vai ser o seu trabalho, como vai ser não sei o quê, fulano, como é que vai ser quando o relatório chegar, fulano, e aí, o que você vai fazer depois do diagnóstico? Ei, eu não sei como vai ser, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que vai acontecer. Você pode não saber do seu amanhã, queridos, mas você sabe do que está na palavra, e você sabe que a palavra lhe garante um bom futuro, a palavra lhe garante que Deus é bom, a palavra lhe garante que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar, a palavra te garante que você é curado, que pelas pisaduras de Jesus você já foi curado e sarado. Você está aqui, você está recebendo o que Deus está fazendo. Ainda que nós não possamos ver, entender como é que vai ser. Eu não sei como vai ser quando o diagnóstico chegar. Não importa como vai ser, não importa como foi, importa o que a palavra diz, queridos. Isso é fé. Fé é uma vida em que a gente vive não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Eu gosto de uma frase do irmão Reiga, em que ele diz assim: a fé é agir como se a palavra de Deus fosse verdade, porque ela é. Sabe, a fé é a gente agir como se aquilo que está escrito fosse acontecer, porque é exatamente isso que vai. Eu lembro que ainda adolescente, eu estava orando, eu estava passando por algumas coisas, e o Senhor falou algo comigo, e eu nunca esqueci aquilo.
O Senhor falou, minha filha, se o meu povo, se os meus filhos acreditassem na minha palavra, da forma como eles acreditam nas mentiras do diabo, eles estariam em outro nível. Queridos, quando o diabo lança uma sugestão, quando ele lança um pensamento, quando ele lança uma ideia, muitas vezes a gente dá tanto crédito àquilo, a gente agarra aquela mentira como se fosse uma verdade. A nossa vida, a gente coloca a nossa vida inteira para girar em torno daquela mentira do diabo. A gente muda toda a nossa rota. Ele traz uma sugestão, depressão, câncer. Ele traz um relatório, ele traz um medo. Como nesse caso que eu acabei de falar da minha própria vida. Eu nem tinha tentado engravidar ainda, mas ele já estava tentando trazer medo de que eu não podia gerar. Sabe que hoje eu poderia não estar grávida se eu tivesse acatado aquela sugestão do diabo. Se eu tivesse agarrado aquela ideia de que eu não podia gerar. Se tem alguma mulher aqui desejando, querendo, tentando, e você já tentou tanto e você não conseguiu, e o diabo trouxe exatamente essa sugestão para você. Ah, você não pode, você é estéril, você é infértil, isso, aquilo, outro. Não agarra essa verdade, querida. A Bíblia fala que Deus faz da estéril mãe de filhos. A Bíblia fala que a prosperidade do Senhor nos acompanha. E prosperidade tem tudo a ver com fertilidade. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, o Senhor falando sobre você ser próspero e fecundo, você multiplicar. Então pega a palavra e agarra. Como eu estava dizendo, se eu tivesse agarrado isso lá atrás, a minha vida toda ia girar em torno de uma mentira que eu agarrei, de uma sugestão. Nem sempre o diabo, nem sempre não, na verdade o diabo nunca vai se aparecer para você, querido, com um tridente, uma máscara muito feia. Ele vai se apresentar para você com sugestões, com ideias, com pensamentos contrários ao que a palavra diz. Com sugestões para roubar aquilo que você tem crido. Você se esforça para manter uma vida equilibrada financeiramente. E na hora que você vai ofertar, o diabo traz aquela sugestão. Não faz isso, não dizima, não oferta, porque vai faltar. Lembra que no mês passado você quase não conseguiu pagar as contas? Imagina se agora você tirar esse valor. E aí, quantas vezes, queridos, nós agarramos essas mentiras? Nós acreditamos, nós colocamos a nossa fé naquela mentira do diabo. Nós condicionamos a nossa vida a viver de acordo com aquela sugestão errada. Eu lembro do irmão Rega falando sobre isso, e acho que também a Rosana falou em um exemplo, que às vezes é como se o diabo, a gente colocasse a mão assim no ombro dele e dissesse, diabo, você tem razão. Muitas vezes é isso que nós fazemos, queridos. Quando ele diz algo e a gente crê, a gente agarra. A gente dá tanto crédito, a gente fica com tanto medo, que aquilo ali rouba completamente o que a palavra que é eterna e verdadeira fala sobre nós. No que você tem depositado a sua fé? Em que você está firme? Você está firme na palavra ou você está firme nos relatórios desse mundo? Você está firme no que Deus diz ao seu respeito ou você está firme no que as notícias dizem ao seu respeito? Ah, porque você não sabe como é que está o comércio, Gabi. Você não sabe como é que está o governo. Eu não sei, queridos, mas eu sei como está a palavra e ela está onde ela sempre esteve, numa posição de ser verdadeira, acima de toda e qualquer circunstância. Eu sei onde está o Senhor, eu sei onde eu e você que já recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, estamos em Cristo. Essa posição que nós estamos aqui agora é apenas uma posição natural, sentados numa cadeira, mas espiritualmente aquilo que nós realmente somos, a nossa verdadeira posição em Cristo é aquela que está escrita na palavra. Nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. Você está junto com Cristo. Eu estava ouvindo a ministração da Samis, ela dizendo que o Senhor está no seu trono rindo dos seus inimigos, rindo do inimigo. Não deixe Deus rindo sozinho, querido. Dê boas risadas junto com Ele. É até deselegante alguém rir, você deixar a pessoa rindo da piada sozinho. O diabo é uma piada, querido. Ele é um perdedor.
Ele é um derrotado. Às vezes a gente tem tanto medo do diabo, a gente treme. Crente que treme na base. Não, não fala esse nome não. Usa um monte de nome para não falar dele. Tem tanto medo do diabo. Mas não tem confiança, não tem amor, não tem assim... Se tivesse 1/3 do medo que tem do diabo, de fé no Senhor, a vida estaria em outro nível. Sabe por que muitas vezes nós não temos andado em fé? Sabe por que muitas vezes nós não temos conseguido viver a fé do tipo de Deus? Perdão. Muitas vezes nós não temos conseguido viver de acordo com a palavra, andar em fé de verdade. Porque nós temos escutado as coisas erradas. Eu falei agora há pouco para você o que é fé. Fé é certeza. Você não vai receber fé pedindo ao Senhor, Deus, por favor, aumenta a minha fé, faz a minha fé crescer. Eu quero ter mais fé. Não. A Bíblia diz que Ele repartiu com cada um de nós uma medida de fé. Você quer que a sua fé cresça? Você quer avançar em fé? Você já recebeu de Deus? Sabe, eu também vi no livro Fundamentos da Fé, o irmão Rega falando sobre isso. Eu não vou conseguir dizer com as mesmas palavras, mas ele diz assim, que se Deus exigisse de nós que a gente tivesse uma vida de fé e não nos desse nenhuma condição para isso, seria injusto. Mas Ele já nos deu tudo que nós precisamos para ter fé. Ele nos deu a palavra. Ele repartiu com a gente uma medida de fé. Agora, a responsabilidade de ter ou não ter fé é completamente minha e sua, querido. Não é a gente pedir para Deus fazer a nossa fé crescer. A gente já recebeu uma medida de fé dele. Agora nós fazemos ela crescer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Vem por ouvir a palavra de Deus. A fé é como um músculo. Se você não treina, se você não malha, se você não exercita o seu músculo, ele vai permanecer ali atrofiado. Ele não vai se desenvolver. Porque é que fulano, tudo que faz, tudo que quer dar certo, tudo que declara acontece. Fulano está se exercitando muito bem. Não adianta, queridos, a gente só ouvir a palavra uma vez na semana, no domingo e pronto. Muitas vezes nós não temos conseguido viver essa vida que vai além do que os nossos olhos conseguem ver. A gente não tem conseguido viver em fé porque a gente não tem parado para fazer o básico, ouvir a palavra de Deus. A gente se alimenta muito mais das coisas dessa terra. A gente consegue parar para ouvir um podcast. A gente consegue parar para ouvir notícias, se alimentar de um monte de notícia no Instagram. Ei, crente que segue página de fofoca no Instagram. Pelo amor de Deus, querido. É esse o tipo de alimento que você tem dado para a sua fé? E deixa eu dizer, você pode se alimentar e crescer a sua fé, mas você também pode alimentar e crescer a sua incredulidade. Eu me lembro de um período que a gente passou numa pressão muito grande na nossa vida. Sabe que a fé, ela incomoda o incrédulo. A fé, ela é loucura para quem não está crendo. Você precisa viver em um nível de fé, eu preciso viver em um nível de fé em que nada, pode o sangue dar na canela, nada vai roubar a nossa confiança e a nossa certeza de que a palavra é a verdade. A Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus se você correr uma maratona em jejum, sei lá o quê. Se você subir não sei quantas escadas, se você pagar uma promessa, não é isso que agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é fé. A Bíblia fala que aquilo que não provém de fé é pecado, ou seja, está andando em incredulidade, está andando em pecado, querido. A gente precisa ter uma fé que incomoda mesmo quem está perto e não está no mesmo nível de fé. Eu lembro que a gente estava passando por um período bem difícil na nossa vida e eu achava que eu estava em fé. Mas eu estava, na verdade, era muito mais concentrada nas coisas naturais do que naquilo que eu cria. Eu estava tão concentrada em dar um jeito de resolver a nossa situação,
Porque às vezes, queridos, a falta de fé, ela não se manifesta apenas num desespero, no sentido, tipo assim, eu estou em fé, eu estou crendo na palavra, eu estou em incredulidade, eu não quero nem saber da Bíblia. Não é. Às vezes, nós temos vivido em um ritmo de assentimento mental. A gente vem para a igreja, a gente congrega, a gente vai para o VC, a gente vai para a Quinta Viva, a gente vem para o culto de mulheres, de casais, de jovens. A gente está em tudo, a gente serve nos departamentos. A gente ora, a gente confessa a palavra em algumas áreas. E a gente acha que a gente está bem, que a gente está em fé. Mas a gente está fazendo aquilo apenas como um rito, apenas de uma forma automática. A gente não tem deixado aquilo realmente descer para o nosso coração. Muitas vezes a gente faz essas coisas e quando a circunstância vem, em vez de você colocar para fora tudo aquilo que você acredita, que você ouve, você começa a se concentrar no que os seus braços podem fazer para resolver aquela situação. Isso não tem nada a ver com fé. Fé não tem nada a ver com racionalidade, com o que eu e você conseguimos fazer. É claro que a gente precisa viver uma vida equilibrada. Eu não estou falando só em relação a finanças. A gente precisa cuidar da nossa saúde. A gente não pode sair comendo igual um boi para no fim puxar a ficha da fé e tentar praticar, botar aquilo ali para... Não, vou fazer um exame. Eu vou andar em fé para minhas taxas darem tudo ok. Não é assim. Mas se por algum acaso deu descontrolado, eu vou crer para ser curado. Amém? Só que o que eu estou falando, querida, é que uma vida de fé, ela não se baseia no meu próprio entendimento. Ela não se baseia no que o meu bolso, no que os relatórios, do que o natural me diz. E às vezes a gente acha que está em fé, mas quando a circunstância vem, a gente não recorre primeiro à palavra, a gente recorre primeiro ao que nós conseguimos fazer. E foi assim que aconteceu comigo, nessa situação. Quando a circunstância chegou, eu achava que eu estava em fé. Mas eu pensava, então agora eu tenho que me mover e eu tenho que dar um jeito de resolver isso. E sabe aquela história de Sara tentar dar uma ajuda a Deus e colocar H no meio do plano? Pronto, eu estava mais ou menos assim. Eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar Deus a me ajudar, porque eu pensava, foi eu que me coloquei nessa situação, então eu vou ter que dar um jeito de sair daqui. Às vezes, queridos, as nossas ações, elas vão ser erradas e a gente vai entrar em lugares ou em situações que a gente não gostaria de estar mesmo. E a gente vai colher as consequências daquilo? Vai. Mas sabe, a gente tem um Pai que é bom e Ele nos ajuda a sair daquele lugar que a gente não gostaria de ter entrado. Ele não é aquele carrasco que diz, tá vendo, eu não lhe avisei, pois agora você vai ficar aí para você aprender. Não. Ele tem graça, Ele tem favor para nos ajudar. E eu me lembro que o meu marido, ele estava completamente o oposto de mim. Ele estava dizendo, amor, calma, não é assim. A gente não vai se mover pelo que a gente está vendo. A gente não vai tomar nenhuma decisão na hora da pressão. A gente vai esperar a gente ter paz no nosso espírito. A gente vai se mover em fé. E eu fiquei com muita raiva dele. Aquilo me incomodou muito. Eu ficava, meu Deus, tu não está vendo, tu não vai fazer nada. E ele, eu estou vendo, eu vou fazer, eu vou continuar crendo, eu vou continuar declarando. Mas não é só crer, não é só... Tem que fazer alguma coisa. Ele tem, amor, a gente tem que crer que Deus vai fazer. E eu estava tão incomodada que para mim eu queria dizer assim, mas a gente tem que fazer alguma coisa junto com Deus. E ele dizia, a gente vai fazer, amor, o que está ao nosso alcance a gente vai fazer. Mas a gente não vai correr na frente de Deus. E aquilo ali ministrou tanto ao meu coração. Depois eu parei, eu fui pedir perdão ao Senhor. Eu falei, meu Deus, Pai, eu estava tão natural, eu estava tão concentrada no que eu podia ou no que eu não podia fazer, que eu nem conseguia parar, que a fé do meu marido estava me incomodando, estava me deixando com raiva dele. Sabe, queridos, a gente precisa viver não em picos de fé. Deus não nos chamou para uma hora a gente estar lá em cima dando em fé. Não é algo que, apertou aqui a circunstância, eu ativo o botão modo fé. Passou a circunstância, eu desativo. Não, Deus não nos chamou para andar numa montanha russa de fé. Ele nos chamou para viver um estilo de vida de fé. A Bíblia fala, pelo menos em 4 vezes, ele diz,
Em Abacuque 2,4, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Em Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Em Gálatas 3, em Hebreus 10, 38, a gente vê Deus falando várias vezes, o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos, como está escrito também, não atentamos nós às coisas que vemos. Não importa, querido, se eu não estou sentindo, nós precisamos ter o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso é que eu falei, e aqui eu vou encerrar a nossa mensagem. A fé, ela tem uma ação correspondente. A fé tem uma voz. A fé, ela é uma ação. A fé verdadeira, ela vem do coração, como eu disse agora há pouco, não é só concordar com a mente. Esse assentimento mental é a gente ouvir essa palavra e a gente é verdade, faz sentido, é isso mesmo. Mas a gente não agarra a ponto de praticar. A gente, quando a circunstância vem, a gente não pensa assim, essa palavra vai se manifestar, eu vou viver essa palavra. A gente pensa, mas se bem que eu acho que aquilo que a irmã falou naquele dia não se aplica a uma situação tão difícil como essa. Isso é um assentimento mental, você escuta, você acha que faz sentido, mas na prática você não executa aquilo, você não agarra de verdade. A fé do coração, a fé do tipo de Deus, ela acredita 100% na palavra, ainda que tudo ao redor esteja 100% contrário. Amém? A minha fé, a sua fé, queridos, a gente precisa mover, ela precisa mover a nossa boca. Como a nossa fé vai mover as montanhas se ela não move nem mesmo a nossa língua? Não é poder da mente, pensamento positivo, confissão positiva, não é isso. Não é só crer, não é só ter na mente. É crer com o coração e confessar com a boca, como está escrito. Gente, a gente precisa de fé para tudo. Para ser salvo, a gente foi salvo pela fé. Para ser justificado, a gente foi justificado mediante a fé. Para ser curado, nós somos curados pela fé. O que me faz levar a crer que para viver, eu posso viver sem ser por fé. A vida do crente, ela precisa ser uma vida de fé. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como eu vivo, Gabi, eu já falei para você o que é fé, eu já falei para você como a fé vem, ela vem pelo ouvir. E como manifesta, como é que eu vivo fé? Falando fé. A nossa fé precisa mudar primeiro as nossas palavras, ela precisa mudar a nossa linguagem. Nós precisamos falar à montanha. A fé, queridos, ela fala. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. É como se no reino de Deus existisse um idioma. E esse idioma, essa linguagem se chama fé. Se você não fala fé, querido, você não entende o que Deus fala e você não fala com Ele. Porque vocês estão falando idiomas completamente distintos. Se eu e você não vivemos uma vida de falar fé, de viver fé o tempo inteiro, se da nossa boca só sai incredulidade, se diante da circunstância a nossa boca está sempre pronta a concordar com a circunstância e não a concordar com a palavra, nós não estamos vivendo em fé. Eu estou em fé. O que diz em Marcos 11, 23? Se disserem a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Abre comigo lá em Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, diga comigo, disser, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ei, você precisa crer que se fará aquilo que você diz. Não é só crer que a montanha vai se mover. Não é só falar com a montanha. Uma coisa não funciona sem a outra. Não é só eu falar, porque falar até um papagaio fala, querido. Não é as minhas palavras positivas e sair falando um monte de coisa. É falar em concordância com a palavra, é falar o que está crendo. E não é só crer, eu estou crendo que vai se manifestar. É mesmo, e tu está fazendo o quê? Crendo. Estou crendo, mulher, mas está tão difícil. Não, tu está crendo no que tu está falando.
A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu e você cremos na palavra, então quando a gente for apertado pela circunstância, a gente vai ser como uma esponja que está cheia de sabão. Que quando você aperta, só sai sabão. Quando você for apertado, o que tem que sair da sua boca é a palavra. Obrigada, Pai, porque eu não estou vendo. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser. Eu não estou vendo como é que vai ser resolvido, mas eu declaro em nome de Jesus o favor do Senhor me alcançando. Eu declaro em nome de Jesus cura se manifestando. Eu declaro em nome de Jesus que tudo que eu preciso já chegou. Obrigada, Pai. E você vai para a palavra. Eu tenho tudo que diz respeito à vida e à piedade. Saúde divina flui no meu corpo. Como está escrito lá em 1 Coríntios 15, 58, eu quero finalizar com isso. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Ei, querido, o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. A nossa fé, ela precisa ter uma ação completa, ela precisa crer até o fim. Eu não estou vendo, mas fé não tem nada a ver com ver, fé não tem nada a ver com sentir. A fé, ela age, ela atua, ela tem uma voz, ela permanece. Permaneça firme. O que vai deixar você inabalável diante das circunstâncias é você permanecer firme naquilo que a palavra já disse ao seu respeito. Gabi, mas eu não sei o que a palavra disse, é por isso que você não consegue crer. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Se você não sabe o que está escrito na palavra, como você vai crer? No que você vai crer? Como você vai se mover? Então, querido, recebe essa palavra nessa manhã. Olha as áreas na sua vida que você sabe que precisa se posicionar em fé. Às vezes tudo que está faltando para aquela obra ser completa na sua vida é um posicionamento de fé. É se posicionar, eu não vou sair daqui dessa posição. Eu não vou confiar no que o meu braço, não é um posicionamento de que, a posição de fé não é um lugar de, como que eu posso usar a expressão? Quando você não é um lugar de inércia, um lugar que você não faz nada, mas também não é um lugar que você corre além daquilo que Deus já falou. É um lugar de confiança, é um lugar de tranquilidade, é um lugar em que mesmo que tudo ao seu redor esteja desmoronando, você permanece firme no que o Senhor falou. Não é aquela coisa de eu vou ficar aqui parado, uma hora vai acontecer, mas a minha boca se move, a minha fé, ela dá comandos, ela tem uma voz. Ela se posiciona. Então, se você diz que você é próspero, haja como próspero, seja generoso. Se você crê que você é curado, então haja como curado. Pare de reclamar e de dizer que você está doente. Fé não é amanhã, fé é agora mesmo. O que você está crendo? É agora. Não é que vai acontecer, já aconteceu, já está feito. Amém. Glória a Deus, seja abençoado na prática dessa palavra. Você pode ficar de pé? Tem alguém aqui no nosso meio que nunca recebeu Jesus, nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer isso nessa manhã? Tomar essa decisão de fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador. Essa é uma decisão que vai mudar a sua eternidade. Não é uma mudança de religião, mas é uma mudança de eternidade. Tem alguém? Alguém que já tomou essa decisão, mas se afastou dos caminhos do Senhor e deseja nessa manhã se reconciliar com o Senhor? Amém. Tem alguém que deseja receber imposição de mãos para sair daqui curado, completamente curado? Glória a Deus, um povo salvo, curado. E tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Você vai sair daqui cheio do poder de Deus. Amém. Um povo salvo, curado, cheio do Espírito, que anda pela fé e pratica a palavra. Amém? Você praticando essa palavra. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, amém? Você foi edificado? Amém. Glória a Deus. Agora vamos participar da ceia e
quero só fazer uma ressalva. Se você ainda não confessou Jesus, se você não nasceu de novo, não participe da ceia. A ceia é um momento para os filhos, então se você não fez a confissão, não participe. Você que está nos visitando, fique livre para participar. Na verdade, sinta-se convidado a ceiar conosco. Amém? Glória a Deus. A ceia, amados, não é um momento de tristeza. Na verdade, a ceia é um momento de alegria. É um momento de lembrarmos de Jesus. Não lembrarmos de pecado, mas lembrarmos que Jesus morreu e Ele ressuscitou. E através disso, Ele está vivo e nós também estamos vivos juntamente com Ele. Nós somos transportados do império das trevas, estamos hoje livres para louvar ao Senhor. Nós estamos hoje como justiça de Deus. Então, apesar de ser um momento que nós devemos ter temor e reverência, é um momento também de nós nos alegrarmos. Então, fique com esse sentimento, fique com essa expectativa, né, de celebrarmos a ceia em memorial ao Senhor. Amém? A Bíblia nos diz que Jesus, quando foi cear com os discípulos, Ele abençoou, rendeu graça pelos elementos. Eu convido você a estender sua mão para que nós possamos também render graças por esses elementos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por esse momento de ceia, Pai, esse memorial ao Senhor. Estamos aqui apresentando esses elementos, o pão sem fermento, que representa o teu corpo, que foi moído e transpassado em nosso lugar. Também estamos aqui com o suco da uva, Pai, que simboliza, que refere-se ao teu sangue, vertido ali na cruz do Calvário, a qual, através dele, nós tivemos a redenção, nos tornamos justiça de Deus. Nós te rendemos graça, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos por essa igreja, pela unidade dos irmãos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. E nós cremos, Pai, queremos cumprir, correr essa carreira e cumprir todos os planos e os propósitos estabelecidos pelo Senhor para este tempo, para esta igreja e para cada um de nós. Muito obrigado pela união dessa igreja. Obrigado porque não temos partidarismo nem divisão, mas somos unidos com um só propósito no Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós te rendemos graças e te glorificamos por esse momento que temos de fazer essa ceia memorial ao Senhor. Recebe, Pai, toda adoração, e é assim que nós oramos, te agradecemos e consagramos esses elementos em nome de Jesus. Amém e amém. Os diáconos vão distribuir agora os cálices. Só peço que você não participe agora, espere. Ao final nós seremos todos juntos. Amém? Nada se compara ao teu amor, levou sua glória, habitou entre nós, em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, e no seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, com suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor, Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito, não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Aleluia, glória a Deus. Todos receberam? Amém. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo ele traz algumas instruções a respeito de como devemos realizar a ceia. E uma delas é que nós devemos nos examinar.
E esse exame não está falando de pecado. Se você cometeu um pecado hoje, cometeu um pecado ontem, essa semana, ou se você tem algum pecado de estimação. Pecado a gente resolve de outro jeito. Mas ele diz que nós devemos nos examinar. E esse exame que devemos realizar é a respeito da nossa comunhão, nossa posição perante o corpo de Cristo. Como nós estamos nos portando com nossos irmãos, a comunhão com nossos irmãos, a nossa posição no corpo de Cristo. Se estamos causando divisão, se estamos realmente vivendo a vida que Deus espera que a gente viva, né, como igreja, como irmãos. Então esse é o exame que nós devemos realizar. Então, eu vou dar alguns instantes para que nós possamos, né, ter esse exame, para que nós possamos ceiar. Então, nesse momento, alguns segundos, se examine, veja como que você está perante o corpo de Cristo, perante a comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. E Paulo ele ainda fala, né? Você fez o exame. Mesmo que dê negativo, mesmo que você tenha pensado e visto alguma coisa, a Bíblia diz que para você não ceiar. Aí você pode ceiar. Mesmo o exame dando positivo ou negativo, nós devemos ceiar porque nós estamos fazendo um memorial ao Senhor. E aí depois você pode procurar o irmão ou pode procurar, né, alguém que você esteja em alguma coisa que não se portou conforme o Senhor nos orientou, e vocês podem pedir perdão, conversar, né, e resolver essa situação, amém? Então vamos ceiar. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, a partir do versículo, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Esse pão sem fermento, que representa o corpo de Jesus, que também sem pecado foi moído e transpassado em nosso lugar. Então nós vamos ceiar em memória de Jesus. Com essa consciência, vamos participar. Aleluia, glória a Deus. No versículo 24, ele diz: e tendo dado graças, o partiu e disse, já li, versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim. Esse suco de uva que representa o sangue de Jesus, que foi vertido ali na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos, né, viver livres, louvando, adorando ao Senhor. Nós morremos para a natureza pecaminosa, estamos hoje na natureza do Senhor, um novo homem, uma nova mulher, um novo espírito, graças a esse sacrifício de Jesus, graças a esse sangue, que também nos remete lá em Isaías 53, que ele fala que através do sangue de Jesus nós fomos lavados, purificados de toda e qualquer enfermidade. Então nós somos sarados, nós somos curados. Então se você tem algum sintoma de enfermidade, alguma dor, algum diagnóstico médico, nesse momento que você ceiar, receba a sua cura em nome de Jesus. Com essa consciência, vamos participar. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia também nos diz que depois de Jesus haver ceado com os discípulos, eles cantaram o hino. Então vamos louvar em nome de Jesus. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço,
por isso eu canto. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada, por isso eu danço, por isso eu canto.